Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui e estamos em mais uma live aqui com o Hugo, que está sempre aqui nas lives com a gente, Felipe também, que deve aparecer daqui a pouquinho, que está sempre ajudando também nas lives, e estaremos nessa live hoje com uma conversa com o Neylor Vilas Boas, falando sobre VR, sobre arquitetura, sobre fotografia, sobre 3D. Então vamos ter bastante assunto. E só para começar, eu quero fazer uma introdução aqui super resumida, né, do Neylor, para que vocês possam conhecê-lo. Então, o Neylor Vilas Boas se formou em arquitetura e urbanismo, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de arquitetura na Faculdade de Arquitetura da UFRJ, também professor no programa de pós-graduação em urbanismo da UFRJ, trabalha no Laboratório de Análises Urbanas e Representação Digital, o LAURD, da UFRJ, que também já teve aqui o Rodrigo, já passou por aqui também o Gui, uma galera lá do LAURD. E para completar, o Neylor, ele é fotógrafo aí de mão cheia, com um olhar brutal sobre as cidades que ele passa, né? Dando todo o olhar e toda a experiência que ele tem com as cidades, arquitetura, urbanismo, né? Nas suas fotografias. Então, seja muito bem-vindo, Neylor. Bom dia, boa tarde para o pessoal de Portugal, bom dia aí para a galera do Brasil. Estamos aí, João. Boa, boa. Agradeço o convite, a presença do Hugo, né? É um prazer estar aqui contribuindo aí com o teu canal, né? Com essas discussões todas e tudo. Então vamos juntos, né? Vamos lá. Boa, boa. Valeu, Neylor. Obrigado. A gente que agradece aí poder conversar com a gente um pouquinho sobre, cara, principalmente sobre a pesquisa, né, do Sim Rio. A galera tá muito aqui no canal, me acompanha por questões de 3D, muita gente usando Blender, usando 3ds Max. Então vai ser uma conversa que dá para interligar tudo aí e vai ser bem maneiro. Então vamos lá, galera. Vou começar aqui. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se você não está inscrito. Se você está assistindo a live gravada, também se inscreva aqui no canal, deixe um comentário aqui embaixo. Mesmo gravada, a gente consegue estar olhando os comentários e vendo o que o pessoal tá falando sobre a nossa conversa. E não deixe de curtir também e compartilhar aqui embaixo, né, nas suas redes, para ajudar aí na nossa divulgação aqui do nosso trabalho. Então vamos lá. Neylor, como é que você começou a sua vida na arte, na arquitetura, e como que você chegou aonde é que você está hoje? Pode viajar, fica à vontade. Bom, eu estudei na faculdade que você estudou também, né? Na FAO, FRJ, né? Estudei lá na primeira metade dos anos 90, fiz uma graduação lá, né? E eu lembro que, cara, assim, na verdade a minha turma foi a turma que pegou a transição do mundo analógico para o mundo digital, né? Agora, era um digital ainda, aos olhos de hoje, evidentemente, um digital extremamente primitivo, né? Se a gente pode colocar dessa maneira, né? Eu lembro que, eu vou falar aqui coisas meio que de dinossauro, assim, sabe? Mas eu Tranquilo. lembro, por exemplo, que o 3D Studio, que não era nem 3D Max, o 3D Studio, a gente instalava em 10 disquetezinhos, sabe? Do pequenininho, não do grandão, né? Aquele Ah, tá, grandão já era mais já era pequenininho. ainda. Então, assim, na verdade, a minha turma, eu começo, meus primeiros disciplinas de projeto era tudo desenhado à mão, né? E o meu trabalho final de graduação, eu já fazia um modelo 3D, num 3D Studio, assim, né? Que rodava ainda em DOS, não era um 3D Studio Ah, pois. rodando no Windows, não, né? Então naquela ocasião, a interface, depois eu até convido você a olhar essa primeira interface, não sei se você já viu esse programa, o 3D Studio para Pois DOS, não. né? Então era assim, naquela ocasião eu meio que meti a cara e aprendi sozinho o programa, assim, né? Trocando ideia aqui e ali, assim, antes da internet, 1994, 95,
94, 95, não tinha internet como era hoje, né? Nem tinha internet direito, sei lá, nem lembro se tinha. Mas, Pois. enfim, mas de qualquer maneira foi um pouco a minha trajetória inicial, sabe? Uhum. Né? Trabalhando aí na primeira dobradinha de AutoCAD e 3D Studio naquela ocasião. 3D Studio, na verdade, era um conhecimento assim, como se fosse um conhecimento místico, né? Era reservado para poucos que Ah, estavam a pois. fim de, de aprender, de entrar, né, de cabeça, né, nesse mundo e tal. E foi assim minha formação, assim, né? Então, é, minha formação do ponto de vista digital, assim, né? Então assim, a partir daí eu entrei nessa trajetória. Aí logo depois, né? Eu terminei a graduação e um ano depois eu já entrei no mestrado em História da Arquitetura, Teoria da Arquitetura, né? E nessa ocasião eu estudei um jardim histórico no Rio de Janeiro, chamado Passeio Público do Rio de Janeiro, e em um determinado momento eu resolvi reconstruir, sabe? Eu pensei assim, bom, já sei, eu conheço 3D Studio, 3D Max, né? Estou estudando um espaço que não existe mais no Rio de Janeiro. Bom, então eu vou reconstruir ele digitalmente, Caraca. né? Então minha dissertação de mestrado naquela ocasião foi andando por esse caminho de reconstrução digital, né? Que de alguma maneira, naquela ocasião, algumas primeiras experiências, né, em nível nacional, nível internacional de reconstrução digital já começavam a ser feitas também, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, um trabalho pioneiro aqui no Brasil do estudo sobre as fortalezas, principalmente para o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, de Florianópolis, as fortalezas lá que tem algumas, né, os fortes, né, que tem lá. Então houve ali um trabalho de reconstrução digital, de pesquisa histórica, né? Também um outro trabalho pioneiro naquela ocasião foi a reconstrução das missões jesuítas no Rio Grande do Sul, né? Entre outros, assim, né? Que começaram também mais ou menos aí meados dos anos 90. E aí eu Uhum. embarquei nesse fluxo, né? Nesse campo, né? De trabalho, de pesquisa, e não saí mais, assim, né? Uhum. Então, logo depois, foi interessante assim que a, o modelo do passeio público do Rio de Janeiro me abriu as portas para o laboratório, que aí eu participo e sou membro até hoje, assim, do LAURD, que você trabalhou inclusive também, né, quando estudava aí, quando fez parte dessa equipe. E na ocasião eu lembro quer dizer, aqui agora eu posso contar a história mais detalhada ou podemos seguir adiante, assim, né? Porque, na verdade, eu estava fazendo um modelo 3D, me, me faltava uma determinada parte, aí um professor lá da faculdade me apresentou ao pessoal do Laúde num primeiro momento, né? Eu mostrei meu trabalho para eles tinham um modelo da cidade, eu estava trabalhando com o modelo do jardim, né? Então a gente uniu ali na ocasião uma coisa com a outra e foi meu primeiro contato com o laboratório, né? Eu lembro, nessa ocasião, acho que eu tinha encontrado o Rodrigo, né, no próprio laboratório, o Rodrigo que fez a live, né, eu acho que na semana Uhum. Semana passada. passada. Uhum. Um outro também, companheiro nosso, chamado Erivelton, né, grande figura, sabe muito e tudo. E aí naquela ocasião e foi uma primeira geração do Laúde, sabe? Uma primeira geração da qual eu não fiz parte, mas Uhum. que estavam lá juntos, né, com o professor Roberto Segre, na fundação do próprio laboratório em 1994, né? Então o laboratório já tem uma trajetória muito grande já, muito extensa. E aí eu entrei em contato com essa primeira turma, né? Depois eu concluí a minha dissertação de mestrado.
o modelo 3D do passeio público, ele foi usado, né, na dissertação para fazer um estudo histórico, né, do lugar e tudo mais. E esse trabalho, através desse professor chamado José Barqui, que hoje está Aqui. aposentado, ele me levou, eu mostrei a dissertação para ele, sabe? Então ele falou, pô, você tem que conhecer um pessoal, né? E aí ele foi, me levou, né? Aí foi um segundo contato que eu tive com o laboratório, com o pessoal, e a partir dali eu não saí mais, né? Isso foi por volta do ano 2000, mais ou menos, né? Nessa ocasião também, pelo fato de eu estar trabalhando com modelagem 3D, né? E terminando o mestrado, querendo ser professor, né? Dar aula e tudo mais, nessa ocasião, eu de alguma maneira, eu estava ali um pouco, podemos dizer assim, que eu estava num lugar certo na hora certa. Por quê? Porque foi um momento em que uma disciplina foi, foi o momento da implantação de uma disciplina nova nos currículos de arquitetura, chamada, na ocasião, de computação gráfica aplicada à arquitetura e urbanismo. Esse era o nome que as faculdades davam para essa disciplina, talvez por uma diretriz do MEC, eu não sei exatamente. Era meio que obrigatório, assim, ficou sendo obrigatório Era naquele momento? obrigatória, sim, obrigatória, né? E dentro da academia e conhecendo 3D e representação gráfica digital, a gente não tinha tantas pessoas assim naquele momento no Rio de Janeiro, né? Yeah. Nos anos final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, nessa ocasião, eu consegui dar aula em várias faculdades, né? Ensinando AutoCAD, ensinando 3D Max na ocasião, né? Então, transitei por várias faculdades. E, a partir do ano de 2002, eu me tornei professor da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, né? Através de um concurso. E, nessa ocasião, eu fiquei exclusivamente trabalhando na UFRJ, dentro do LAURD, também em disciplinas de representação gráfica, né, desenho, né, não só o desenho digital, mas o desenho também, em todas as suas formas, né, essa dicotomia entre desenho manual e desenho digital, né, não está colocada, né, eu acho que é uma discussão que não é uma discussão, porque tudo é representação. A gente percebe, na verdade, no hibridismo, né? É na articulação entre as duas coisas, né? Que a representação se dá com maior potência, assim. Ou seja, o computador traz questões para a representação que o traço manual não traz, mas, por outro lado, o traço manual também traz e tem potências, né, que o computador não traz. Então, é nessa articulação que a gente costuma falar com os alunos, né? Então, eu já trabalhava no LAURD desde antes mesmo de passar no concurso, e com o professor Segre, né, falecido em 2013, com o professor Barqui, com o Rodrigo, com o Erivelton, com o Tiago Leitão, outro professor também, que foi aluno nosso lá e tudo. Então, desde então, a gente tem trabalhado, né, com toda essa o estudo da história do Rio de Janeiro, né, da história urbana do Rio de Janeiro através da representação digital. Dentro desse campo todo, eu estou mais associado, né, eu tenho mais uma aproximação com a modelagem 3D, né? Outros professores trabalham com outras questões, né, da representação gráfica digital. Rodrigo falou aqui da trajetória dele, banco de dados, etc. O Tiago, outro professor, trabalha com panoramas, e por aí vai, né? Então, a partir do ano depois, né, fizemos uma pesquisa importante com o LAURD, com o professor Segre, né, uma pesquisa sobre, até estou com o livro aqui, ó,
uma pesquisa sobre o prédio do Ministério da Educação e Saúde, né, um prédio importantíssimo no Rio de Janeiro. Então, esse estudo foi feito, a modelagem 3D, né, a modelagem 3D, foi parte muito importante desse estudo, porque a modelagem 3D, ela induzia, né, o estudo, induzia as ideias. Então, a gente trabalhou em muita sinergia com o professor Segre, né, que ele, né, ele era um entusiasta da representação digital. Então a gente desenvolvia as coisas, né, experimentava coisas assim graficamente, mostrava para ele, isso induzia a escrita dele retroalimentava o nosso trabalho. Então foi uma escola. Esse livro aqui, né, 500 páginas sobre um único edifício, né? Foi, foi, foi uma escola para todo mundo, sabe? Foi uma escola para todo mundo, porque ali nasce um pouco a minha percepção sobre o papel, né, do que é o laboratório, né, de como que a representação gráfica não é fim, mas é meio, sabe? É meio para você estudar, né, a cidade, estudar a arquitetura, estudar a história e por aí vai, né? E é exatamente nesses 5 ou mais anos de pesquisa, né, também foi gestada a ideia da minha tese de doutorado, né? A minha tese de doutorado, ela trabalha com fundamentalmente é a modelagem digital para o estudo da cidade, né, do Rio de Janeiro, né? Então eu estudei o processo de demolição desse morro aqui, ó, o Morro do Castelo, que foi um espaço muito importante também no Rio de Janeiro, um lugar, né, um morro onde o Rio de Janeiro começou, onde foi a primeira. É como, sabe, em Lisboa, por exemplo, o Castelo de São Jorge, né? É como se fosse o Morro do Castelo, né? Agora imagina se você chega e demole o Morro do Castelo de São Jorge. Demole. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Então eu estudei através da modelagem 3D esse processo todo, né? Eu reconstruí o morro todo em 3D, baseado em documentação, né, histórica, mapas históricos, fotografias históricas e tal. Foi justamente para poder entender o processo, né? Entender o que era, sabe? Como que foi esse processo de derrubada e o que se tornou aquele lugar, né? Através da modelagem 3D. Esse processo termina em 2007, 2007, e também foi um processo que, na verdade, termina a tese, né? Porque o processo em si sempre é contínuo, sabe? E logo depois eu estava eu modelei, cara, eu trabalhei muito na tese. Foi um momento da minha vida que eu trabalhei muito, muito, muito. E aí, depois que você trabalha muito, você fica um pouco meio saturado, assim, da coisa. Então, logo depois de terminar a tese, eu não queria muito mais saber de modelo 3D, não, sabe? Eu já tinha ficado um pouco cansado de Saturado. modelar. Aí foi um momento que eu comecei a estudar fotografia, né? Você está colocando aí também a fotografia como uma parte importante da minha trajetória. Ela é uma parte importante no campo muito pessoal, assim, sabe? Eu não trabalho com fotografia, né? Eu não estudo formalmente fotografia. Até um determinado momento eu até gostaria, né, na verdade, já escrevi um artigo sobre fotografia, um pouco sintetizando
tudo que eu tinha aprendido até então, né? E chegou um momento que eu abri uma disciplina na faculdade de arquitetura, uma disciplina optativa, né, de fotografia, né? Mas uma disciplina muito lúdica, assim, sabe? Então, inclusive, o pessoal, quando eu estava montando essa disciplina, vai virar, ô João, você não quer me interromper, porque vai virar aqui palestra. Você não quer me interromper? Não, de repente acho que a gente pode então levar essa questão da fotografia, a gente fala um pouquinho mais adiante, a gente já E aí, emenda essa parte ok. e a gente aproveita para fazer um gancho agora com a parte do Sim Rio, né? Como é que chegou, né? Aí vai lá, Hugo, manda aí na. Essa questão da fotografia, eu acho que eu quero entrar nela depois também, Não, tá? sim, sim. A gente vai, beleza. E Beleza. como é que você definiria a realidade virtual? De onde é que vem o interesse pela realidade virtual? Também faz Então, parte. tirando a questão da fotografia, né, que a gente fala daqui a pouco, Uhum. o desenvolvimento em termos de pesquisa, que logo depois da minha tese, alguns anos depois, uns 2, 3 anos depois, eu comecei a trabalhar com mais afinco, foi a exploração de outras linguagens gráficas para o estudo da história da arquitetura, né, e da cidade. Como, né, na verdade, a questão dos videogames, né? Os videogames, e aí, do ponto de vista técnico, a exploração das ferramentas que fazem os videogames, conhecidas como as engines, né? Ou seja, motores de jogos, né? É, que oferecem, né? Toda uma série de ferramentas para você, que fundamentalmente, o que é a engine de jogo, né? As engines de jogos, elas são ferramentas que aplicam interatividade aos modelos 3D. Basicamente, esse é o programa, essa é a, o objetivo de uma engine de jogo, tornar o modelo 3D interativo, né? E a partir mesmo jogos de bidimensionais, esses arcades, né, e tudo, são modelos 3D, só que, né, muitas vezes você faz um modelo 3D só visto de frente, né? Ou seja, fundamentalmente é isso. Uhum. A minha experiência com as engines de jogos datam do início dos anos 2000, com o Blender, né? Eu já Olha aí, ó. mexi com Blender, eu já mexi com Blender, ó, muito tempo atrás, né? Nem lembro que versão era na ocasião. Eu comecei a estudar o Blender e, inclusive, uma dúvida que eu tenho é o seguinte: hoje em dia o Blender, nas versões atuais, traz uma engine dentro dele, uma ou não? Assim, é oficial não, mas dividiu-se em várias que utilizam o Blender, como a Armory 3D e há o UpBGE. Mas na oficial eles já estavam a Já. lidar com demasiadas coisas. Uhum. Mas Ah, essas duas são bastante boas. Principalmente a Mas é Armory. porque quando eu comecei a mexer com eles, um dos diferencial do Blender era trazer uma engine dentro dele, Ah, sabe? Pois, E aí por isso que eu comecei a explorar, fiz umas experimentaçõezinhas, inclusive uma casa de um arquiteto chamado Afonso Eduardo Ride, um arquiteto importante no Brasil, que eu modelei e botei nessa engine, e é interessante que ele gerava depois um arquivozinho independente, né? uhum. Então, ah, então, uhum. então você, então isso que eu fiz, você passeia por dentro da casa, uma coisa assim, né? Tipo E aí eu um queria executável mesmo, né? um executável. Você tinha Uhum. um executável e tinha dois arquivozinhos que tinham que ficar junto na pasta, dois DLLs que tinham que Ah, ficar juntos na pasta. Você executava e beleza, né? É, e aí só que a maneira como eu queria usar o Blender na minha tese de doutorado era muito ambiciosa, né? Era tinha, implicava em modelo urbano digital, você passear em modelo urbano.
tudo isso aqui em 2000 e, sei lá, no ano de 2005, 2004, não era tão... A não ser que eu, sabe, eu pensava assim, ó, ou eu vou me afundar de estudar nisso aqui e não vou fazer a tese, ou eu reduzo as minhas expectativas e faço outra coisa, né? E acabou indo, nesse sentido, eu deixei de estudar o Blender, né? E aí esqueci tudo, né? Hoje, na verdade, eu tenho o Blender instalado aqui, transito com alguma facilidade pela interface, mas eu não sei. Eu tenho que fazer alguma coisa para voltar a aprender ele, né? Ter algum objetivo. Estudar, a gente sabe que modelo 3D e a gente aprende muito por demanda, né? Não teoricamente, digamos assim. Né? Então, nessa ocasião, em 2012, eu estava trabalhando com uma pesquisa e tinha, na ocasião, um aluno, ex-aluno também, que já passou por essa live, o Rafa Pinheiro, né? Ele já fez live com ele, né? Isso, Ele trabalhou comigo a partir de 2012 e ele é um cara sensacional, assim, um cara super querido e a gente conversava muito, assim, né? E aí a ideia de começar a trabalhar fazer um videogame começou a brotar ali numas conversas que eu tive com o Rafael. Depois chegou um outro ex-aluno também muito querido, o Davi, né? Falando nisso, o Davi tá aqui, ó. O Gui tá Davi tá aqui, aí. o Davi tá aqui. Tá a galera toda aqui Fala, já. Davi. E aí o Davi chegou junto também, a gente começou a trocar uma ideia e começamos a trabalhar com o Unity, né? O Unity, uma engine, né? Uma das engines atualmente mais conhecidas, né? E a gente começou a trabalhar inicialmente com uma rua do Rio de Janeiro chamada Rua da Carioca, né? E depois foi a primeira versão zona do SimRio. Acho que não sei se vocês conhecem. Depois eu posso até passar para vocês. Depois a gente Se eu não me começou a engano, trabalhar com lápis. Você chegou a botar no YouTube, Neilo, esse vídeo do. Acho que tinha. Não tinha no YouTube em algum. Não lembro. Não Tá, sei. qualquer coisa, depois você me passa que eu posso botar aqui anexado ao vídeo. Beleza? Beleza. Vou. E aí depois a gente trabalhou no Largo da Carioca. Aí veio. Aí começou a formar a equipe que você trabalhou, João. Né? Leila, Pitanga, o Guilherme chegou um pouco depois, né? O Davi, você, Rafael, quem mais? Desculpem se eu estou esquecendo alguém, me A lembrem Raquel aí. também. Passou. Raquel depois também entrou, e tudo. Então foi uma galerinha, foi uma equipe, né? Um time muito bacana de trabalho. Tanto que a gente tem um grupo no WhatsApp até hoje, nós todos, né? Você também, que está junto. Né? É um grupo que a gente discute, de volta e meia. É um grupo que muitas vezes fica em silêncio um tempo, né? Aí surgiu o Márcio Lisenbaum também, Pois o que Márcio também. é outra pessoa muito querida também. O Márcio é um cara... O Márcio foi meu aluno, cara, sabe? Caraca. Tipo, ele não sabia digitar um comando no AutoCAD, o Márcio. Começa do E início hoje, mesmo. hoje é um cara fera, assim, muito mais do que eu. Eu não sou fera, eu sou muito mais do que eu, assim. Então, E essa época, o SimRio, ele tava já ligado, assim, com uma expectativa de botar aquilo em VR, em realidade virtual? não, Ou pois é, era só 3D, na assim, verdade, por enquanto? o desenvolvimento do SimRio, ele marca um avanço no sentido do uso do modelo 3D no laboratório, né? Então, a inserção do modelo 3D fora de um ambiente da modelagem para um ambiente de interatividade, que são as engines, né? Me parece assim um passo natural, sabe? Um passo natural
né, de exploração dessas linguagens, dessas ferramentas, desses métodos. Inclusive, isso vai também na direção da popularização e na facilidade do uso das próprias ferramentas, né? Yeah. Então, o Blender, em 2004, é uma coisa, o Blender hoje é outro. O Unity nem existia. O Unity já está, né, hoje já existe há um tempo atrás, né, desde pelo menos 2012, 10, não sei. E se torna disponível. Outras ferramentas que na ocasião não tinham, também hoje já se colocam. Por exemplo, as ferramentas GIS, de geoprocessamento, né? Então são ferramentas, né, que surgem, né, e apresentam um campo de possibilidades para a gente, né? Então o uso de interatividade, o modelo 3D interativo, né, é um passo natural que a gente deu, e a VR é um passo natural também que estamos aí, na verdade, às vésperas, digamos, né, de ser popularizado. Então, assim, trabalha junto com a gente também na nossa equipe um pesquisador, um professor chamado Bruno, né, de Oliveira. Ele inclusive faz doutorado na Universidade de Lisboa e mora em Belém, aqui no Brasil. É um cara que sabe VR, né? A tese dele tem a ver com realidade virtual, né? Ele estuda realidade virtual. Ele coleciona óculos de realidade virtual, sabe? Né? Nem um tenho. Hã? Nem um tenho, mas queria. Pois é, não, pede para ele pode de repente te dar um. Mas o fato é que ele trabalha com isso e ele está junto com a gente, assim, né? Então ele vai trazer ele traz um conhecimento muito importante para a gente, né? Tem uma ex-aluna de graduação dele, a Thalita, que também está trabalhando, traz esse conhecimento, né? Tem outra aluna né, tem um aluno de mestrado, o Sebastião Guedes, que trabalha com modelagem 3D, com reconstituição histórica. A Diana Morim, outra também, que trabalha com mapeamento, que está trabalhando com mapeamento de arte urbana feita por mulheres no centro da cidade, né? A Francesca, no doutorado, está trabalhando com toda um estudo, né, do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro nos anos 40. Tudo isso a gente traz um pouco para o campo da representação digital, assim, né? Mas aí a VR entra nesse sentido. A gente ainda não entrou plenamente no assunto, né? Estamos trabalhando nesse sentido e me parece que é um passo natural. Na verdade, a VR ela é claramente uma vou dizer, uma quebra de paradigmas ou um outro paradigma dentro da representação digital, sabe? Porque, por exemplo, a noção de enquadramento, que é uma noção central dentro da fotografia, dentro do 3D, porque o 3D, a fotografia está dentro do 3D, né? Quando você faz um modelo 3D, né? Se você não vai usar ele para interatividade, você vai, na verdade, fotografar o modelo 3D dentro do computador, né? Então, a noção de enquadramento ela é central dentro da representação gráfica, né? Na realidade virtual não é. Na realidade virtual, enquadramento não se coloca, sabe? Não é uma questão enquadramento, porque você está dentro do ambiente. Né? Então, já estou até antecipando um dos pontos aí, né, Não, do tranquilo, roteiro, tranquilo. Pode até seguir. Então, a realidade virtual, ela coloca o corpo dentro do espaço digital, sabe? Isso, evidentemente, tem implicações de toda a ordem, né? De toda a ordem, assim, não só no sentido da presença,
né, no sentido da escala, sabe, da escala, porque uma coisa é você modelar um edifício, né, no modelo 3D e visualizar o edifício, mesmo simulando um ponto de vista na tela, né, de um observador, de um pedestre, coisa do tipo. Outra coisa é você visualizar esse edifício dentro da realidade virtual. Eu, eu tenho um óculos, né, Rift S, né, e o SketchUp tem um plugin, o Bruno até me deu essa dica, assim, o SketchUp tem um plugin que você coloca o modelo em realidade virtual só apertando um botão lá e você entra dentro da realidade. Eu já andei experimentando os nossos modelos históricos dentro, que eu abro ali rapidamente no SketchUp, sem muito pretensão, e eu olho esses modelos históricos de edifícios que não existem mais na realidade virtual, né? E, e é outra coisa, assim, sabe? E o legal Né? é que Por como exemplo, você tem uma base de dados, assim, de dados até levando até um modelo como sendo um dado, né? Não deixa de ser, né? Você, mesmo atualizando o software e você tendo toda uma pesquisa atrás, você traz para um software novo e você consegue abrir aquele modelo, né, fazer ele acontecer, já tem toda uma pesquisa ali atrás, por mais que é que muito do que a gente faz hoje em dia no 3D, que não seja relacionado a uma pesquisa, né, como essa que a gente está conversando, a gente acaba, tipo, só fez um modelo 3D, aquele modelo é usado, é fotografado e é esquecido. A pesquisa ela tá aí exatamente para isso, né? É um modelo que tem significado e tem uma quantidade imensa de dados, como esse do livro que você mostrou, né, de 500 páginas, né? Que tem... É um peso muito... deixa de ser só um modelo 3D, né? sim, com certeza. E aí, cara, esses modelos 3D vistos na realidade virtual é outra coisa. É outra coisa, porque o seu corpo está lá, sabe? E você consegue estabelecer uma relação corporal com o modelo, né? Então, por exemplo, tem uma igreja que a gente está modelando agora, uma igreja que foi demolida junto com o Morro do Castelo. Uma igreja que não existe mais, que a gente está modelando, sabe? Deixa eu ver se eu consigo até achar ela aqui rapidamente. E aí, cara, eu posso dizer que eu já estive ao lado dessa igreja, entendeu? Sabe? Eu percebi, Pois? eu percebi o tamanho dela, porque ela foi modelada a partir de medidas factíveis, assim, sabe? Medidas referenciadas documentalmente, não sei o quê. Então, assim, eu peguei essa igreja, né, botei lá na realidade virtual e andei ao redor dela e vi o tamanho dela, via efetivamente o tamanho dela, sabe? Um outro objeto também demolido foi o chafariz do Lago da Carioca, né, que foi também demolido no início do século XX, que eu também tenho um modelo. Eu nunca acho a fotografia quando eu quero, tá? Mas faz parte. Acontece. O chafariz do Lago da Carioca eu também visitei, sabe? Eu estive ali do lado dele e vi que era grande, né? Pois. Coisa que se você olha o objeto só numa fotografia histórica, você não percebe Não tem noção esse da tamanho. dimensão, né? A gente É, entra em mais uma dimensão, né? Com a realidade virtual. exato. A dimensão corporal da coisa, né? Yeah. E aí o que é arquitetura, se não, fundamentalmente, a relação do teu corpo com o espaço, Yeah. sabe? Né? A arquitetura é isso, né? Claro, a arquitetura, de alguma maneira, vai qualificar esse espaço, né? Vai cercar, vai delimitar, vai estabelecer relações visuais de luz, de sombra, de claro, escuro, de textura, de cor, de tudo isso. Mas se você tira tudo isso,
e vai lá na essência, você está com o teu corpo no espaço, né? E até agora, a única maneira, do ponto de vista da representação, simular o corpo no espaço é a realidade virtual, Uhum. né? Então, então a gente está falando em termos de representação, né? Ou seja, não é a realidade. Representação é uma Uhum. coisa, a realidade é outra. Uma coisa nunca vai ser a outra, Yeah. né? Então, dentro da representação gráfica, a realidade virtual ela traz é, novidades, né? Uhum. Traz novidades no sentido mais amplo da coisa, né? Similar ao primeiro quadro que usou as regras da perspectiva no Renascimento, Uhum. né? Tem uma igreja em Florença chamada Santa Maria Novella, né? É, numa das paredes da igreja tem esse quadro. Foi o primeiro quadro que usou um afresco, né? Que usou a perspectiva geometricamente construída, né? Então é um quadro que mostra lá Cristo, mostra os santos, né? O pessoal ao redor dele, e é uma espécie de espaço representado que é uma espécie de nicho que, do ponto de vista da perspectiva, entra dentro da parede, né? Está representando um espaço que está entrando dentro da parede e tal. Alguns metros adiante, tem uma outra representação lá feita no século XIII, XIV, quando a perspectiva não era conhecida do ponto de vista geométrico, né, direitinho. Cara, se você olha uma ao lado da outra, sabe, é a mesma coisa que você olhar hoje um modelo 3D na tela do computador e a realidade virtual. Entende? Uhum. A diferença de a diferença mais profunda mesmo, né, quase que ontológica, assim, né, da maneira como você representa as coisas, sabe? É uma quebra de paradigma que a gente Yeah. a gente está diante dela, sabe? Uhum. Então, agora, quais são os poréns disso aí? É uma tecnologia ainda muito cara, né? Uhum. Ela é uma tecnologia também que é difícil de setar, né? De instalar, não é tão fluido. Pois, Agora, aproveitando, eu posso até te fazer essa outra pergunta, né? Como você falou que é uma tecnologia cara e tudo mais, precisaria de algum equipamento específico para poder visualizar, né? Tipo, os óculos, o que que precisa para você conseguir ficar ali imerso em um ambiente de realidade virtual? bom, assim, como a gente está falando, cada vez mais essas ferramentas se simplificam, né? Então hoje, por exemplo, você tem aí dentro desses óculos, né, mais mainstream, né, como a gente já tinha comentado antes, Uhum. o Quest 2, o Oculus Quest 2 é uma grande promessa, né? Yeah. É, o Facebook está investindo pesadamente nele, Uhum. inclusive essa ideia, essa lógica aí vem atualmente, né, a lógica do metaverso, Uhum. ela está intrinsecamente associada ao uso da realidade virtual, e o uso da realidade virtual está intrinsecamente também ligado, evidentemente, ao desenvolvimento tecnológico dessas ferramentas. Então, se você tem um óculos grande, cheio de fio, cheio de sensor para cima e para baixo, evidentemente as pessoas não vão usar. Uhum. Mas Isso o Quest quebra 2 também é um uma pouco a experiência, né? quebra a experiência. O próprio Bruno, né, fala que o Quest 2 ele tem né, é, ele basicamente é só colocar no rosto e entrar num outro universo, né? O Uhum. meu já é um pouco mais, tem que botar fio, não sei o quê, já não é tão fluido assim, tá dependente de um computador. O Uhum. Quest 2 não é dependente de um computador, né? E Ah, tal. pois. Então, então isso tudo vai no sentido de tornar essa tecnologia cada vez mais
invisível, assim, né? Por exemplo, eu não fico pensando quando eu coloco um óculos no rosto, eu simplesmente coloco e ele funciona, entende? Uhum. Né? Pois. Naturalmente, assim. Uhum. Então, no momento que o óculos de realidade virtual for isso, Yeah. aí a gente alcançou o metaverso, entendeu? Né? Uhum. De uma maneira mais ampla, assim, sabe? Né? Então, só que aí, então, o que eu quero dizer, assim, que o caminho está colocado, o caminho vai ser trilhado, né, cada vez mais, e eu acho que um pouco as perspectivas para frente são essas, assim, entende? Então, uma Uhum. simplificação cada vez maior, né, da possibilidade de construção de conteúdo, né, de conteúdo em realidade virtual, né? Lembrando que é, você tem uma ferramenta nova, a ferramenta chega antes da linguagem, de alguma maneira, tá Ah, certo? pois. Então você tem uma ferramenta nova que ainda usa linguagens, né, antigas, sabe? De alguma maneira. Uhum. Isso leva tempo, né, para se constituir uma linguagem específica, né, daquele meio, né, Uhum. meio tecnológico, né? É, então, assim, as perspectivas são interessantes, sabe? Eu posso dizer isso, e Uhum. apontam para um mundo totalmente novo, assim, né? Eu acho que Sabe? até a gente pode até mais à frente ter umas perguntas até relacionadas a isso, do que a gente espera com os novos, com os filmes que também representam esse mundo que a gente está pensando do uso da realidade virtual. A gente vai chegar então a esse ponto. Antes disso, deixa eu só dar uma olhada aqui no que o pessoal tá falando, né? Uma galera já entrou aqui na live. Deixa eu ver aqui. O Ronilson, ele já teve por aqui, falou quando vai trazer as feras de Tilima, João, Vimental aqui no. Oi? quando falas assim mais alto, pelo menos eu ouço assim uns cortes. Tá cortando? Tá Às cortando vezes pra você? corta. Sim, eu acho que é quando falar assim mais alto. Tá, calma aí, deixa eu tentar afastar um pouco o microfone, ver se vai melhorar. Então, Sim. a gente tem aqui. uh, O Renilson falou sobre o Tilima, Vinamental. Tá ainda cortando? Não, não, tá bom, agora Tá bom? Ah, agora beleza. É tá que eu tô bom. usando aquele NVIDIA Broadcast, pode ser que ele tá tentando suprimir ruído, acho que até demais, né? Sim, quando falar assim mais alto. Yeah, yeah. Pois então, Renilson, eu pretendo trazer também uma galera para falar mais de áreas específicas, né, de 3D. Então, pode ter uma outra galera que fala de um outro ponto de vista em relação também à questão de VR, realidade aumentada. A ideia é tentar falar e mostrar vários pontos de vista. Então, eu quero falar com o Tilima, Viramental. O Juan Morek também ele usa o Blender, né, o Renilson falou. Aí o Gui chegou, o Davi também tá por aí. O Davi falou que é a reunião do IC, da iniciação científica, se é aqui, calma aí. Deixa eu voltar aqui só com a minha câmera. Acho que, calma aí. Tem um probleminha aqui com a minha câmera. Voltou. Agora tem que abrir tudo de novo. Vocês estão conseguindo me ver ainda aqui no... Hum? Conseguem ver aqui? Ah, tá. Aqui tá tudo bem. Desculpa, foi mal, pessoal. Vamos lá. Aí o Hugo falou, né, sobre o Harmony 3D e o PBGE, né, que são as duas engines, né, de Blender. Rebeca, olá Rebeca, como é que tá? A Clara também chegou por aqui. O Eduardo falou, bom dia, que ótima conversa, me faz voltando à faculdade. Acho que essa é a ideia, né, da gente tentar também trazer um pouco essas conversas que eu tinha na época de faculdade e como que eu falei até pro Rodrigo, falei pro Gui, que eu saía lá das conversas do Sinri com a cabeça meio que explodindo, assim, né? A gente viajava em tudo isso que a gente tá falando Era aqui. legal, né, cara? Pois, imagina a gente falar agora sobre esse metaverso que vai ser lançado. A gente fala aqui, então. A gente vai falar por aqui sobre isso também.
E o Gui falou, hoje com o Oculus Quest 2 não é mais assim tão difícil, tá bem facinho de fazer VR. O Davi também falou, dentro dessa relação de corpo e espaço, um ponto interessante é que a realidade virtual permite um outro corpo, um corpo que pode voar, um corpo que pode mudar de tamanho. Pois, também, seria um estudo de Alice Lewis Carroll, e aí o Felipe falou que aceita o HoloLens também. O HoloLens continua, né? Acho que tem até o... Já tem o 2, não é? Eu não estou muito dentro disso. Eu acho que tava ainda prosseguindo. Se não me engano, o HoloLens é o da Microsoft. Mas É da Microsoft. O HoloLens é da Microsoft. Isso. Mas ele é mais pra realidade aumentada, não é? Ou serve Ele é pros mais, dois? não, ele é para realidade aumentada. Ele é Eu especificamente... experimentei já, ele tem um campo de visão ainda muito estreito. Mas é interessante, assim. Boa. É um outro... Mas assim, se a gente for pensar, cara, na verdade, me parece que um aparelho, digamos assim, perfeito, é um que misture a realidade virtual e a aumentada. Pois. Que existe o conceito de realidade estendida, né? Sabe? Realidade Como é que é estendida abarca a realidade estendida e abarca, assim, engloba, né? Os diferentes... tem um diagrama interessante que mostra, o Rodrigo tem isso, um diagrama interessante que mostra a transição entre uma realidade física, digamos, pura e até uma realidade completamente virtual, assim. Existem, não é absoluto, sabe? Existem transições, assim, nuances, e tudo isso sob o guarda-chuva da realidade estendida, né? Eu acho que foi a questão até que você falou sobre o óculos, né? Porque quando você bota um óculos de realidade virtual, você ainda sabe que você está dentro de um espaço aí, por exemplo, no seu quarto, com livros e tudo mais. Como é que você quebra isso, né? Faz essa quebra, né? Exatamente. Então, assim, cara, para o campo da arquitetura, isso é muito importante. Lembrando, né, que os arquitetos, e aí é importante que a gente aposte nas novas gerações, vocês, por exemplo, toda a turminha, toda a galera do Sim Rio, né, que trazem um conhecimento para a arquitetura que é muito importante hoje em dia, que é o conhecimento tecnológico de programação, sabe? Né, de uso do computador, não como uma prancheta ou nem como uma máquina de escrever, né, se é que existe isso ainda, entende? Mas assim, o computador enquanto si próprio, assim, enquanto uma exploração da potência intrínseca do computador, né, para fazer coisas próprias de computador, né? Então, o uso o conhecimento de banco de dados, conhecimento de programação, né, que tudo isso que você, Pitanga, Guilherme, Davi, todos vocês têm, né, é muito importante, né? Lembrando que, pelo que eu escuto, tá, os próprios escritórios de arquitetura que existem hoje têm dificuldade de sequer migrar para o Revit. Pois. Né? Não, pelo que você escuta, não. É a verdade mesmo, porque... É a realidade, sabe? É a realidade Na verdade, isso é muito, sabe... Não, porque eu não sei se você lembra, né, que eu tava nessa época dando treinamentos de Revit. E, assim, pra mim era uma coisa... Porque, claro, é um pouco difícil você conseguir implantar, né, em um escritório que já está em prosseguimento, né, com o workflow ali já tudo mantido e tudo mais. Você conseguir ter... Mas, sabe quando os escritórios estão começando a implantar Revit? Quando quando a concorrência já implantou e eles não. É mais ou menos por esse lado. É quando a concorrência ela passou à frente e eles se sentem um pouco atrasados e já estão começando é meio que pela necessidade, né? E a quantidade de trabalho que você entrega em Revit muito mais rápido quando você faz em CAD. Deixa eu ver minha câmera de novo aqui. Congelou para mim, mas o seu áudio não.
Ah, Pois para beleza. mim também congelou. Ah, já voltou. Voltei? Ah, tá, já tá. Hum? Então era mais ou menos isso. A super dificuldade que tinha dos escritórios era um pouco isso de parar o escritório para poder fazer isso. Mas aí quando a concorrência começa a engolir, e isso é uma coisa que está acontecendo agora com o 3D aí, que eu quero conversar mais futuramente com todo mundo e com o Hugo também que está aqui, que é a questão. Cara, que estão ligando pro meu telemóvel. E aí, tipo, eu tô usando ele como câmera. Calma aí, deixa eu voltar Ainda aqui. bem que congelou você numa imagem digna, né, João? Pois, né? Pois, tem algumas vezes não fica muito. Ah, deixa eu ver se. Ah, voltou. Então, a gente tem o Lumion. O Lumion, eu cheguei a trabalhar com o Lumion e comentei, né, como que é rápido e fácil você fazer uma imagem, você criar, né, algumas coisas. Então a tecnologia ela vem, ela acaba, ela avança de alguma forma. E como é que a gente consegue, a concorrência, os outros softwares conseguem, né, se adaptar também a essa nova tecnologia? E eu acho que o VR talvez possa vir a fazer parte de um workflow de um arquiteto também, né? Ah, E acho claro. que já começa também, né, um pouco. Na verdade, esperemos que esse tempo não comece só quando a realidade virtual já estiver obsoleta, os arquitetos comecem a usar, entendeu? É, sim, Daqui sim. é, sabe? É Não tipo sei, cara. esperar uma fase gigante de desenvolvimento para não ser usado de uma forma banal também, não? Não, não sei. O que é digno de nota aí é exatamente isso, a dificuldade, né, dessa mudança de paradigma, naturalmente. Uhum. E com isso, esse dado aí que você traz, né, que eles só começam a usar, né, novas ferramentas, que não é usar a nova ferramenta por usar ou por Uhum, ser pois. nova, porque claramente, assim, traz outras lógicas, Uhum. entendeu? Outras lógicas mais eficientes, sabe? Né? É, você tem maior controle sobre o que você está fazendo, né? E tudo. Uhum. Então, então, e aí, na verdade, assim, é difícil, né? É difícil mudar, mas o, Boa, boa. o, né, não só a VR, mas os próprios videogames, né? Também são, quer dizer, são fronteiras importantes do desenvolvimento da representação digital Tem que assinar? hoje em dia, né? Do quê? É, a interatividade e tudo. Mas enfim, é isso. Rapidão, galera, que eu tenho que pegar 2 segundos aqui. Deixa eu. Ok, ok. Pois. O que você quer? O que você tem que Eu só pegar? tenho que mandar aqui Problemas. um. Não, é uma encomenda que acabou de chegar. Eu preciso de um código que tá aqui no meu telemóvel. Ok, ok. 2 segundos. Chegou seu Esse óculos, é um pouco mal, assim, de usar o telefone Quer que eu como. continue? Ah, sim, pode ser, Hugo. Eu agradeço. Pois, pois agora mudando assim de assunto, quais são os trabalhos e artistas que mais o inspiram no seu trabalho? Bom, isso eu posso falar, assim, em termos de pesquisa, né, das coisas que a gente faz em termos de pesquisa, a gente está sempre atento aí, não tem uma pessoa específica, mas a gente está sempre atento aí ao campo, né, sabe, da representação digital, da modelagem 3D e tudo, assim, então, certos fóruns são importantes, né, como, por exemplo, o, um congresso chamado SIGRAD, que está acontecendo, inclusive, nesse momento, né? Hoje é quarta, né? Quarta, quinta e Hum? sexta, né? Estão acontecendo, tá acontecendo uma série de palestras e um congresso importante no campo da representação digital e da arquitetura. É um congresso que acontece já há mais de 20 anos. Então a gente Uhum. está sempre de olho, né? Está sempre debatendo, discutindo e vendo o que os colegas estão fazendo nesse campo, né? E
E é isso, assim, e no campo da fotografia, que é outra questão aí também, né, que a gente está conversando, né, aí a gente trabalha, aí eu gosto, né, basicamente, assim, dos fotógrafos mais clássicos, digamos, né, ligados, né, a um olhar, né, para a cidade, para as cidades, não olhar para as pessoas, né? Então, não podemos deixar de falar, até trouxe aqui o fundamental, o Cartier-Bresson, né? Uhum. Cuja obra, né, tá ligada assim a um profundo deslocamento, sabe? Um deslocamento pelas cidades, pelo mundo, né? É, É engraçado, assim, né? Aqui é uma das últimas fotos. Isso aqui é uma biografia dele. Mas últimas fotos da vida dele, ele desenhava. Ele não queria mais fotografar, ele só desenhava, Caraca. assim. Uhum. Uhum. Então, esse é um dos principais fotógrafos, né, que a gente se inspira. É, no âmbito brasileiro, tem a obra do Marcel Gauthierot, um francês, mas que fotografou muito o Brasil, né? Então tem um olhar para as cidades, mas principalmente um olhar para as pessoas, assim, né? Que é muito o que eu gosto, assim, de fotografar, né? E mais contemporaneamente, por exemplo, tem um outro fotógrafo chamado Cristiano Mascaro, foi ex-professor da Universidade de São Paulo e fotografa cidades, né? Uhum. Então são fotógrafos assim que me inspiram, assim, sabe? Existe um gênero da fotografia que se constituiu recentemente, mas sempre existiu no momento em que as câmeras fotográficas ficaram pequenininhas, Uhum. Uhum. né? E que permitiram os fotógrafos andarem, é o gênero da fotografia de rua, né? Street photography. É Uhum. uma que eu gosto muito, assim, sabe? E retratos, eu gosto de retratos também, que são gêneros muito difíceis. É um gênero muito difícil, principalmente porque implica na relação, estabelecer uma relação com o outro, assim, né? Uhum. Então, Justo. voltando dessa questão, só para retomar o que eu tinha interrompido lá atrás, depois que eu terminei a minha tese de doutorado, eu fiquei cansado de modelar, né? Fiquei, assim, aí eu fui para o campo da fotografia, né? Estudei, formei uma biblioteca, fui comprando, né, muitos livros, estudando, né? Fotografia não é só a prática, né? A fotografia também se lê, como por Uhum. exemplo esse livro aqui, muito, muito seminal, assim, um livro do Roland Barthes chamado A Câmara Clara, né? Um livro que fala de filosofia da imagem, né? Caraca. Filosofia da, da fotografia, entre outros autores, né? Então, depois da minha tese, eu fui fazendo isso, sabe? Eu dei um tempo de modelo 3D Uhum. e tal. E nesse ínterim, eu fiz também uma disciplina na arquitetura, na faculdade de arquitetura, uma disciplina optativa de fotografia, né? E eu fiz para não só foi uma disciplina muito lúdica, muito tranquila, mas também eu fiz não só para ensinar para os alunos, mas também aprender, né? Então, nada melhor para aprender do que você ensinar, sabe? Sim, sim. Então eu lembro assim, quando eu estava fazendo a disciplina, o pessoal me perguntava: você vai falar de imagem de arquitetura, né? Afinal de contas, uma disciplina de fotografia na faculdade de arquitetura. Não, aí eu pensei, não vou falar de imagem ou fotografia da arquitetura, porque é uma fotografia muito técnica, é uma fotografia muito específica, que inclusive um ex-laurdiano, né, o João Magnus, né, que fez mestrado lá com a gente e tal, trabalha com fotografia da arquitetura. Mas na verdade, a ideia era falar de arquitetura da imagem, sabe? Não da Ok. imagem da arquitetura, mas da arquitetura da imagem. Uhum. Uhum.
assim, dá as primeiras noções, assim, do olhar fotográfico para a galera, né, para os alunos e tudo. Então, era uma disciplina que, aos sábados, nem todos os sábados, a gente ia 2 sábados, a gente ia para algum lugar na cidade, passava lá a tarde toda fotografando. Era muito legal, assim, sabe? E, eu fiquei muito tempo trabalhando nessa disciplina. Foi legal, assim, foi bem legal. E no último tempo aí, essa disciplina, depois que eu terminei de dar, o professor Gustavo Raca passou a assumir essa disciplina, Uhum. né? E é isso, assim, né? E aí eu trabalhei nesse momento. Esse foi o campo. Quando eu voltei a me interessar por modelagem 3D, outras ferramentas já tinham se colocadas, como, por exemplo, as próprias engines dos jogos, né? Como, por exemplo, todo o campo do GIS e Uhum. tudo, né? Então, essas ferramentas, hoje em dia, eu não sei mexer nelas, né? Assim, estritamente, como vocês sabem, né? Mas eu conheço, sei, enfim, do que se trata, sei conversar no mesmo nível, mas de qualquer maneira eu não tenho muito demanda de uso dessas ferramentas, Uhum. então, de alguma Ah, mas maneira, é também, acho que essas. também é aquilo, né? Quando você tem o conhecimento, você às vezes só precisa de outras pessoas para te ajudar, né, a Aham, juntar isso tudo, né? Chegam pessoas que já têm esse conhecimento e vocês só juntam todas essas informações, né? Imagino que é a partir é, daí que o Sinrio voltou, né? Que você saiu da fotografia, não, mas saiu um pouco desse que está abandonado ali o 3D e voltou para poder trabalhar, chamando outras pessoas que têm talvez umas qualificações que possam te ajudar, né, a botar isso em prática. exatamente, exatamente. E foi isso, assim, que aconteceu. Aí a gente ficou uns bons anos desenvolvendo o Sim Rio, fizemos o Largo da Carioca, fizemos depois o Largo São Francisco, né, que foi as últimas versões finais, assim, né, outra aluna que trabalhou com a gente foi a Ana Beatriz Bruno, também, né, e tal. Então a gente trabalhou. Aí teve uma ocasião que todos vocês tiveram que sair da pesquisa, se formando, não sei o quê. Uhum. Aí de uma hora para outra, assim, eu fiquei sem equipe de trabalho. Aí E fiquei, isso acaba sendo um problema, né, Neylor, em relação a uma pesquisa, né? sim, A maior sim, dificuldade exatamente. talvez. Será que é isso? A maior dificuldade de uma pesquisa? É uma das maiores dificuldades de uma pesquisa, sim, né? É justamente a construção do conhecimento e, na verdade, assim, a manutenção desse conhecimento, Yeah, né? pois. Então, assim, a gente dá o nosso jeito, assim, né? Mas é evidentemente que existem altos e baixos numa pesquisa justamente pelo fluxo dos alunos que transitam por ela, assim, né? Uhum, pois. Mas isso não é ruim, sabe? Porque a pesquisa não é um estágio. Yeah, Pesquisa yeah. não é uma escritório de arquitetura, entendeu? Uhum, Pesquisa é ambiente de pesquisa, é um ambiente de aprendizado também, uhum. né? O Laurde, eu posso dizer que o Laurde, ele, de alguma maneira, ele é uma cátedra informalmente falando, ele é uma cátedra dentro da faculdade de arquitetura, sabe? O que é uma cátedra? É quando você tem uma espécie de escola dentro da escola, sabe? Né? Ah, ok. E o Laurde ele tem esse viés assim de formação, sabe? É só perguntar para vocês todos, entendeu? Uhum. Né? Pois, É, pois. vocês passam pelo quem passa pelo Laurde, não é todos, tá? Que passam que realmente adquirem esse conhecimento e Ou vão trocam esse querer seguir, conhecimento. né, por essa área também, né? Exato, exato. Uhum. Mas muitos alunos passaram pela pesquisa e seguiram nesse campo, Pois, pois. Acho né? que todo mundo, né, que tá aqui, acho que. Entendeu? É uma escola, entendeu? Isso é uma escola, é o papel de uma escola, é formar, sabe? Uhum. Então o Laúde, ele forma,
né? Não estritamente, mas quase como uma consequência natural, ele forma, né, pessoas dentro do campo da representação gráfica digital, né? Então é por aí, assim, né? Uhum. Então, uma das questões, uma das fragilidades que eu tenho hoje em dia é não, não usar essas ferramentas, não estar com essas ferramentas aí no sangue, sabe? Né? Porque me falta tempo para estudar, sabe? Uhum. Eu tenho, como professor, eu tenho uma série de outros trabalhos, de outras demandas, sabe? Que me impedem de ficar estudando essas ferramentas do Uhum. jeito que eu gostaria de estudar. Mas, mas, mas de alguma maneira, eu assumo também um papel de coordenador da pesquisa, É de né? gestor, assim, né? Aonde, De de orientador, né? orientador, orientador, pronto. Melhor. De orientador da pesquisa que, é, assim, eu posso não estudar, mas meus alunos estão estudando, entendeu? Uhum. Então, de alguma maneira, eu estudo aí por tabela também, Yeah. sabe? Eu discuto, né? Boa. Então, é um pouco, é assim que funciona, entendeu? Boa. É, Então, Nilo, voltando até um fala. pouco sobre a parte agora do 3D, né? A galera que segue aqui o canal é um pouco voltado, né, para 3D e animação. É, você tem alguma. Desculpa. E tudo que produzimos tem a fotografia, né, como uma parte do nosso processo e que é importante. Você tem alguma dica sobre 3D e fotografia, alguma coisa que tem na fotografia que pode ser muito útil assim para a gente conseguir ter um olhar diferenciado para quando a gente vai criar uma imagem em 3D? Então, como a gente está falando, assim, se você quer ser um bom artista 3D, vai estudar fotografia, entendeu? Sabe? É uma, não tem como você ser artista, se você trabalhar com 3D, se você não souber fotografia, Uhum, entendeu? Sabe? É simples dessa maneira. As coisas estão relacionadas entre si, né? uhum, E esse método de aprendizado hoje em dia, que é um método uma maneira descentralizada de aprender, né? Uma maneira, você aprende de maneira fragmentada, não por isso ruim, né? Mas uhum, e descentralizada, o conhecimento não vem de uma única pessoa para você, né? É uma lógica de rede, não é uma lógica sabe, top-down, né? Mas é uma uhum. lógica de rede, essa maneira de se aprender hoje em dia, né? Então, então continuem trabalhando nesse sentido e vão estudar fotografia, vão ler sobre fotografia, vão se interessar por fotografia, sabe? Vão construir um repertório dentro da fotografia, vão conhecer fotógrafos, sabe? Vão conhecer fotógrafos, suas linguagens, né? Vão entender um pouco da técnica da fotografia, né? Se possível, fotografarem, né? Mas se não quiser Uhum. fotografar, beleza. Mas vão, vão fotografar dentro do computador, né? Que é outra, que é a Uhum. mesma, de uma maneira, a mesma coisa, assim, Sim, né? sim, porque tudo que tem numa câmera a gente tem ali no 3D para ser ajustado, a gente precisa, né, hoje em dia, né, cada vez mais a gente precisa ajustar cada parâmetro como se fosse uma câmera. O 3D mesmo coloca ali como se fosse uma câmera, é uma câmera, né? Então Uma acho que câmera, é é isso uma mesmo. câmera, só que no computador. Você regula a distância focal, você regula a lente, você define a lente. Tem todos aqueles Uhum. parâmetros lá, né? Que é o parâmetro de fotografia. Então, eu acho que é mais ou menos essa é a minha trajetória, entendeu? Uhum. Então, Beleza. Hugo, vai lá. Como é que você chega no mood das suas fotos? bom, Ah, eu também sou muito influenciado por um pintor chamado Eduardo Hopper, né? Eu gosto muito dele, então, pelo seu minimalismo, sabe? Né? Pelas paisagens, pelo olhar, né? E principalmente, assim,
pelo minimalismo. Então eu tenho essa referência, né, muito na minha cabeça, assim. E, na verdade, as fotografias dos fotógrafos que eu admiro, né? Então, Uhum. eu procuro seguir, né, ter meu olhar é um pouco parecido com o deles, assim, Uhum. né? E, O que que mais te então, para atrai, você, assim, quando você tá fotografando? a relação das pessoas entre elas, né? E a relação das pessoas com o meio ao redor delas, entendeu? Então, Pois, quando eu vi o seu eu Instagram, tem muita foto que, assim, parece que é você tirando meio que de longe e a pessoa não sabe que você tá fotografando. Ou já aconteceu momentos que ela meio que percebeu que você estava fotografando e... Como é que é? Como é que é isso, assim, tirando foto na rua mesmo, tipo... A primeira coisa é assim, você ter uma câmera discreta, né? A minha não é tão Que deve ser discreta. intimidador, né? Isso inclusive é uma coisa que eu tenho repensado, assim, o tamanho da minha câmera, que né, eu tenho uma câmerazinha menor, né, que é muito parecida com essas câmeras clássicas, assim, mas Uhum. eu não me adaptei muito bem a ela. Eu gosto mesmo de uma outra que eu tenho, uma Nikon, né, que é meio companheira de viagem, assim, sabe? Pois. De muitas viagens, assim. Então, a primeira coisa é você estabelecer uma relação amigável com a sua câmera, né? Uhum. Então, conhecer ela, sabe? Conhecer ela e ter a pegada nela, né? Uhum. Essa outra câmerazinha que eu tenho, eu já fiz algumas fotos interessantes que eu gostei com ela, mas eu não me adaptei muito bem. Uhum. De qualquer modo, o importante numa fotografia é você construir um repertório, sabe? Né? Você ler, ter muito, ir à exposição, sabe? Conhecer fotógrafos, sempre ir à exposição, sabe? Eu gosto Uhum. muito de uma exposição que tem anualmente chamada World Press Photo, que são, fiquem ligados aí em Portugal, todo Ah, ano tem, legal. assim, corre Hum. assim. E É uma, normalmente é aqui em Portugal? não, é no mundo todo, Ah, assim, tá. tem vários Aham. países, né? Em 2019 eu fui em Portugal, aí em Lisboa. Ah, legal. Então, aliás, faltou um dado importante dentro da minha trajetória, que foi o pós-doutorado que eu fiz na Universidade de Turim, né, na Politécnico de Turim, em 2019. Então, morei 11 meses em Turim Uhum. e trabalhei com professores, né, lá de Turim, uma realidade aí perto de vocês, né? Percebo que dentro da academia o BIM, né, o BIM, o Revit, né, e similares assim é amplamente utilizado, Utilizado, né, pois. inclusive num campo histórico, né, numa sub-área chamada HBIM, HBIM, né, é o BIM histórico, Ah, que é caraca. voltado que é voltado para a documentação de patrimônio, né, que é o que a Uhum. Itália mais tem, né, é patrimônio arquitetônico. Uhum. Então, o BIM histórico, ele traz desafios importantes, assim, né, de documentação do patrimônio, que tem a ver muito com os limites da própria ferramenta. O Revit não foi feito para lidar com um edifício histórico, né? Então, Documentações e tudo eles mais. eles se viram lá e fazem. Então eu tive contato com professores de Turim, professores de Padova também, pessoas bem queridas assim. Então, então foi uma experiência riquíssima, inclusive a oportunidade de dar aula lá, né, Ah, para legal. alunos do mundo todo, assim, foi o primeiro dia que a gente entrou, a professora supervisora, né, que foi minha orientadora lá, Rosa Tamburino, me convidou para fazer parte da disciplina dela, uma disciplina chamada História Digital, que é exatamente o que a gente faz, sabe? Trabalha com documentação histórica, reconstrução digital e tudo mais. E aí, Uhum. o primeiro dia de aula eu cheguei na aula assim, 120 alunos em sala de aula, sabe? Caraca. E aí eu Pô.
Aí eu pensei assim, pô, eu nunca mais vou reclamar de turma cheia lá no fundão, sabe? Pois. Caraca. É. O que Boa. mais interessante foi assim, cara, foram 120 alunos de tudo quanto é canto do mundo, sabe? Ah, pois. Então foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Uhum. Foi um ano realmente muito bom, muito memorável, assim, para minha formação Uhum. e para o âmbito pessoal e tudo mais. Então foi a sua experiência. Depois, assim que eu cheguei, final do início de 2020, entrou a pandemia, estamos aqui até agora, né? Ah, pois, Então, pois. Uhum. por aí, a pandemia instaura aí uma dinâmica de pesquisa. A pesquisa continua, temos resultados interessantes, Ah, tá. Até a né? Mayara perguntou aqui, ó, quais as perspectivas de pesquisas futuras? Então, de pesquisas futuras é trabalhar no âmbito da modelagem digital voltada para VR. Né? A gente, Uhum. inclusive, está reconstruindo um espaço do Morro do Castelo, né? A chamada Praça do Castelo, que tinha uma igreja que já está modelada, né? Pelo Eduardo e pelo Rodrigo. Né? São dois alunos. Aliás, eu queria falar, meu mouse parou de funcionar, não estou conseguindo acessar as janelas aqui para pegar as informações. Mas, então, hoje a gente está com uma equipe boa, né, que trabalha está trabalhando nesse âmbito aí. Então, as perspectivas são trabalhar com VR, as primeiras experimentações em VR, né, e principalmente trabalhar no âmbito da reconstrução da sociedade do Morro do Castelo, né? Não é porque o modelo 3D ele reconstrói a forma, né, Yeah. das edificações, né, mas ele não reconstrói a vida, né, que Ah, existia pois. ali, entendeu? Então a gente saiu não, né, concluiu uma etapa de pesquisa onde a gente mergulhou, concluiu não, na verdade está em processo, só Uhum. está agora mudou o foco, mas a gente trabalhou exaustivamente com uma documentação primária, né, com com ocorrências policiais de 1916 a 1922, da Caraca. delegacia que cuidava do Morro do Castelo, entre outras áreas ao redor. São centenas de documentos, né, Caraca. que trazem informações sobre população. Né? Uhum. Então, o documento, a ocorrência policial dava o nome das pessoas, idade, etnia, Caraca. endereço, Uhum. entre outras informações. Então a gente consegue, como a gente tem uma base um mapa do Morro do Castelo com os seus endereços, a gente consegue situar as pessoas no espaço, né? Caraca. Então nesse primeiro momento a gente fez um banco de dados bem grande, algumas experimentações de associação desse banco de dados numa base georreferenciada, né? E a ideia é começar a explorar modelagem de personagens, né? E quem sabe, né, uma articulação desse banco de dados com a engine e com o modelo 3D. O Davi, se tá escutando agora, né, ele ainda está aí, Não, não sei se ele tá por aqui, talvez esteja. o Davi me falou que é possível fazer essa articulação entre banco de dados e a engine de jogo, né? Caraca. Que a engine de jogo pode ler as informações do banco de dados e, de alguma maneira, representar essa informação na tela. Ah, Eu caraca. não sei, mas seria. Então, na verdade, assim, como objetivo final, não sei se plenamente alcançável ou não, é a reconstrução do Morro do Castelo, né, em realidade virtual, Uhum. com pessoas.
e com pessoas reais, assim, que existiram mesmo, né? Uhum. Que estão documentadas, sabe? Estão documentadas lá no documento, nos documentos. Então, essa seria a contribuição que a pesquisa poderia dar para a história da cidade do Rio de Janeiro, sabe? Trazer Porque o uma Morro do Castelo narrativa ali mesmo. é um jogo, uma narrativa, não Uhum. sei. Existem referências já nesse sentido, né? Porque o Morro do Castelo é uma espécie de cicatriz na memória da cidade, sabe? Uhum. Ela é uma cicatriz que nunca foi curada plenamente, entendeu? Considerando, por exemplo, o grande número de, de manifestações culturais que tem o Morro do Castelo como objeto de pesquisa, né? Então isso Uhum. indica uma espécie de persistência da memória, sabe? Ah, pois. Persistência da memória na cidade, porque foi o lugar onde a cidade nasceu e foi demolido, né? Então, não só esse livro, que é uma edição no início dos anos 2000, né, uma edição assim, importante, é um grande compêndio, né, de fotografias, relatos, literatura, não sei o que, sobre o morro. E depois disso, uma série de trabalhos acadêmicos, minha tese, inclusive, entre outros, documentários, filmes, né? Tem um filme que foi lançado poucos anos atrás chamado O Desmonte do Monte, né? Que fala sobre o Morro do Castelo. Tem, por exemplo, teve uma manifestação artística também de um artista chamado Ismael Monticelli, que também se debruçou sobre o Morro do Castelo. São iniciativas que não estão coordenadas entre si, Uhum. sabe? Brotam, né? Tem um perfil no Instagram também chamado, eu estou sem o mouse agora, que é o Morro do Tranquilo. Castelo, alguma coisa assim, que também fala do Morro do Castelo, traz uma iconografia muito poderosa, uma pesquisa importante. Eu Uhum. conheço eles, né? Porque a gente troca ideia, mas eu não falei para, sabe, ninguém disse para mim estudar, ou seja, também não falei para o Ismael fazer sabe, a performance artística dele. É uma iniciativa própria. Ou Uhum. seja, né, então são, são atos assim que indicam essa persistência da memória do morro na cidade, entende? Uhum. Lembrando que está fazendo 100 anos da demolição dele, né? 100 anos, Ah, pois, entendeu? fazendo agora. Uhum. Então é o meu objeto de pesquisa nesse momento. Então, claro que o ritmo da pesquisa é um ritmo lento, né? Não é um ritmo da produção de mercado, né? Uhum. A gente faz o que pode, né? A verba é curta, né? As demandas são muitas, mas a verba é curta e o tempo é curto. Quisera eu ficar só trabalhando com pesquisa, ia adorar, sabe? Né? Uhum. Mas eu tenho muitas outras coisas para fazer, assim, né? Como dar aula, que eu também gosto, que é muito importante. Uhum. Pois. E né, a gente sempre procura fazer a interface entre a graduação e a pesquisa, né? Não Uhum. só na graduação, mas no mestrado a gente tem uma disciplina chamada Leituras Gráficas da Cidade, que é uma disciplina que é, faz com que a gente leva para dentro do mestrado, né, as nossas discussões, sabe? O que a gente conversa dentro do Laúde, né, sobre a questão da representação gráfica e tal. Uhum. Recentemente também eu ofereci uma disciplina no doutorado chamada Humanidades Digitais, né, que é aonde a gente transita, né, pelo campo das humanidades digitais. E é isso, assim, a gente vai procurando fazer essas articulações. Uhum. E inclusive esperando essa galerinha, Pitanga, Guilherme, né, quem quiser voltarem para estudar, fazer um mestrado, né? Ah, pois. Se eles estão aí, escutem, escutem o que eu estou dizendo. Pois, pra dar Laúde, continuação, né? claro, né? Boa, boa. É isso. Até o Gui falou aqui que ele já tá trabalhando com banco de dados na Unity. E ele falou que é bem tranquilo. Então acho que pode ser aí
alguém para, né, você lembra que a gente perguntou aonde, né, a gente poderia achar pessoas, aí já tem o Gui com essa informação. É, o Eduardo. Depois conversar com o Guilherme a respeito disso, Guilherme. Depois a gente vai trocar uma ideia aí, tá? Boa, Quero mostrar o banco de dados para você. Ver o que boa. você acha. O Eduardo falou se vocês estão usando Python nessa base de dados. Ainda não chegamos nisso. Tem um aluno que está vindo agora, o Danilo, né? Está entrando agora. Ele vem também da matemática, né? Ele tem um background aí já de programação. Veremos o que a gente pode fazer aí. Boa, boa. O Gui até falou assim, né? Se tiver arquivos JSON ou XML contendo os dados do banco, a Unity lê tranquilamente e consegue passear numa classe. Aí o Gui falando um pouco inglês aí, um Tudo pouco. bem, mas a questão é de associar um banco de dados a personagens, aos objetos personagens, sabe? Né? Boa. Entendeu? Então, Cada personagem ser uma linha do banco de dados. É possível? já. Então, beleza. Então já fica a point, Gui, de falar aí com o Neila. E pra a gente ir fechando aqui a nossa conversa, mas ainda com mais questões interessantes aqui pra gente. O que você acha, Neila, do papel das redes sociais para para os artistas hoje em dia, né? Críticas e conselhos são sempre bem-vindos, né? A rede social, como a gente vê hoje, o Instagram, você tendo o seu Instagram para poder botar seus trabalhos de fotografia, um artista que tem algum trabalho, ele coloca ali, isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo tem aquele outro problema que ele vai comparar o trabalho dele com outro artista Seu áudio está e acaba... picotando, irmão. Ah, tá cortando? Tá cortando um bocadinho. Tá, então vamos lá, deixa eu consegue estar melhor agora? Acho que sim. Deixa eu afastar logo esse microfone aqui. Beleza. Então, seria qual o papel, né, das redes sociais para os artistas, né? Se tem alguma crítica ou algum conselho, já que hoje a gente vive nesse mundo que a gente está meio que, às vezes, dependente, né, de uma rede social para postar um trabalho e conseguir, né, um trabalho. A gente tem o LinkedIn, que é tipo um meio, uma rede social para emprego, por exemplo, né? Tipo, a gente tem e a gente tem coisas boas e coisas ruins. Como é que você enxerga assim? Na verdade, não tem muita alternativa. O que eu enxergo é assim, que isso a gente, de alguma maneira, está submetido aí aos algoritmos, assim, né? Então, mas eu acho que vocês todos aí podem até dizer mais disso do que eu, assim, porque a gente está muito com atraso, está entrando agora no campo, né, do Instagram. A gente vai lançar o Instagram do Laúde em breve, e o YouTube também, né? Então assim, é o espaço para onde todos estão indo, né? Então, por um lado, a facilidade, né, da divulgação do trabalho é bastante grande, evidente, né, a visibilidade que ele dá, mas por outro lado você é uma gota num oceano, né? Então então essa luta, né, por aparecer nesse oceano é uma luta muito muito árdua, né? Você pode me dizer isso melhor do que eu, assim, né? Então vejo, por exemplo, pelo trabalho do Rafa Pinheiro, em História em Quadrinhos, né? Então, ele está trabalhando nisso há muito tempo. Você também, eu vejo a tua perseverança, né? De trabalhar nisso, né? De divulgar o teu conteúdo, de fazer essas lives. Então, é uma questão, né? Que você tem que sempre se manter ativo. E muitas vezes, o problema, às vezes, da rede social, né? É que as pessoas estão meio que começando a confundir a representação do mundo pelo próprio mundo, entendeu? Né? Então, é o caso o próprio Instagram é isso, né? É um mundo da imagem, sabe? Né? Tudo bem que, assim, o teu trabalho vai no outro sentido, entendeu? Vai no sentido da divulgação, né?
de trabalho 3D e tudo mais. Mas o que dizer das selfies, entendeu? O que dizer das selfies, sabe? O que é a selfie, né? As pessoas morrem para fazer selfies, literalmente, sabe? Então, então é complicado, sabe? É complicado, né? É viver na tela, não viver o mundo Tem até fora uma questão que foi até o Rafa que trouxe, que eu não tinha parado para olhar, né, por esse lado, por exemplo, relacionado a quem produz esse tipo de conteúdo e como e que isso chega a outras pessoas, né? Vamos supor, a gente está tendo essa conversa aqui, por exemplo, a gente está tendo, a gente tem aqui mais ou menos, ó, 1 hora e 38 de conversa. A gente tem uma conversa que ela tem uma certa profundidade, ela não é uma coisa, um recorte de 15 segundos. Se eu pegar 15 segundos dessa conversa e jogar no meu Instagram, isso vira qualquer coisa. Isso vira, sei lá, vira um ruído. E o problema é que a gente está consumindo ruídos, né? O problema que eu vejo, assim, né, das redes sociais e que cada vez, até o Rafael falou que antigamente a gente tinha o Instagram, ele dava mais benefício o YouTube, por exemplo. Ele dava João, está tudo mais... cortado. o áudio tá ruim, João. Calma aí, deixa eu desligar esse broadcast da NVIDIA rapidinho. Vê se agora fica melhor. Eu acho que pode... Agora parece estar bom. Sim. Ah, boa, boa. Então, tipo, cada vez mais a gente está consumindo ruídos, né, pequenos recortes de 15 segundos, né, e a gente não chega numa profundidade dos assuntos como deveriam ser, né? Até o Rafa falou que é mais ou menos a ideia de... Como antigamente o YouTube, ele dava mais atenção aos conteúdos grandes, né? Você ter conteúdos maiores, mas porque ele se beneficiava da pessoa ficar na plataforma mais tempo. Só que aí chegou o TikTok e eles perceberam que o algoritmo, esse algoritmo que o TikTok tem, de 15 segundos, você vira quase que um robô só olhando o conteúdo passando pela sua tela de 15 segundos e faz você, às vezes, ficar mais tempo consumindo ali no aplicativo deles. Você fica mais tempo consumindo aquilo do que você assistir essa live em um conteúdo só, né, durante 1 hora e 40. Então, e aí você só vê ruídos e acaba não vendo nada, né? É mais ou menos por esse lado, assim, né? A crítica, né? Muito triste, cara. Complicado, né? O resumo, né? Não tem muito o que falar. Calma aí, vamos lá. Tem mais uma. E aí vem um pouco também, né, o papel da arte, né, e política, né? Se a gente mistura ou não mistura? Será que a gente foge, né, dos algoritmos para não falar de política ou sei lá, né? A gente tem que mesmo que se expressar. Eu acho que a gente está muito ligado ao que o algoritmo quer, né? E o que você acha disso? Até para suas fotos, por exemplo, sei lá. Cara, eu não sei, assim, eu procuro, minhas fotos, assim, dizem respeito a um olhar pessoal sobre as coisas, né? Ela não pretende tomar partido, assim, especificamente, né? Nesse sentido, na verdade, minhas fotos são quase crônicas, assim, né? Quase impressões das coisas, assim, né? Mas, assim, num sentido mais profundo, não dá para você não se engajar, né, como cidadão, entendeu? Né? Fora, inclusive, no campo da arte, no campo da, enfim, da maneira de se colocar na sociedade, né? Você se isentar já é tomar um partido, né? Então não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E aí tem, na verdade, artes mais engajadas, né? Que tomam partido, né? Arte que se pretendem menos engajadas.
tal, mas eu acho que a vida em sociedade ela é uma vida política, entende? É uma vida que você precisa constantemente estar negociando, né, com o outro, com as pessoas, né? Negociando no sentido da interação, né? Sabe? Se colocando, né, perante o outro, né? Porque a negociação nada mais é do que você chegar no meio termo, né? Algo que seja benéfico para os dois, né? Isso, Às vezes exatamente. pode ser mais para um do que para outro, claro, isso acontece. Mas eu acho Pois que é, aqui a gente acaba confundindo muito, né? Tipo, essa questão política, né? Por tudo que as está coisas, acontecendo hoje, né? hoje em dia as coisas estão muito dramáticas, entendeu? Existe claramente um esgarçamento, né, da sociedade, dos pontos de vista, né, que caminham para extremos, assim, né? As redes Enquanto sociais não ajudam. Exato, né? O quanto isso é uma modelagem, uma enorme modelagem social, né? Lembrando que o Facebook já fez experiências sociais em grupos localizados, né? Eles colocaram para determinadas pessoas assim um conteúdo mais específico assim, né? Nas suas timelines e a partir daí gerou respostas emocionais específicas, né? Então, na verdade, assim, como podemos dizer, cara, de uma maneira muito tranquila, assim, os meios atuais permitem uma espécie de hipercapitalismo, entende? Sabe? Uma espécie de, assim, de você é o modelo de negócios perfeito, sabe? Uma rede social, porque você dá para a pessoa supostamente de graça todos os subsídios sobre você para ele vender para você aquilo que você nem sequer imagina que precisa ou que Pois. quer e você vai, sabe? Então na verdade assim e vicia, né? Vicia você entrar no Instagram, vicia você entrar no Facebook, vicia aparentemente só para dar aquele likezinho lá e na verdade você está alimentando uma enorme estrutura, né, que capturou tua alma, entendeu? A verdade é essa, sabe? Né? E você nem sabe, entendeu? Pois. Então é complicado, sabe? É complicado. Não, Né? boa, Por boa. outro lado, às vezes eu fico pensando também se eu não estou pensando com olhos ou com cabeça, né? Com a cabeça ainda. Eu não sou, sabe, assim, na verdade eu me considero uma pessoa que tenha uma cabeça muito aberta, assim, sabe, para as coisas, assim, o contato com os alunos, dentro de um ambiente de universidade, ela é muito importante, né, para você sempre, né, receber, trocar, receber coisas O novas, que está acontecendo, aprender com né? cada Sim. aluno. Sempre. Então eu fico pensando se, na verdade, se o mundo que está se colocando é esse mesmo e pronto, entendeu? E, bom, sabe, é um outro mundo, diferente, né? Uhum. E não Como se a gente ainda sei. estivesse Eu evito, o que eu quero construindo, né, dizer esse assim, pensamento. não, o que eu quero dizer assim, eu evito discursos saudosistas, entende? Eu evito discursos, como era bom, né? E como não é bom hoje. Eu não coloco dessa maneira. Eu tento, de algum modo, observar, sabe, com olhos críticos as coisas, evidentemente percebendo os problemas e às vezes também e também percebendo as possibilidades do que, Uhum. né, das coisas que estão colocadas, entendeu? Mas assim, como era bom no meu tempo. Você nunca vai me escutar ouvir isso, nunca vai me escutar dizer isso, entendeu? Porque não é bem por aí não, sabe? Pois, pois. Porque é outro mundo que está se colocando, entendeu? Sei lá.
São só Boa. reflexões aqui, né? Vai lá. As coisas Já estão tá sempre a quase mudar. já. A Uhum. ideia é tentar mudar sempre Ah, e. Vai lá, Hugo. uma última pergunta era: quais são os seus planos para o futuro? O que nos pode contar sobre isso? Ah, voltar a viajar, fotografar e fazer pesquisa. Hum? Sim, nada. Eu já recentemente eu tive um grande plano para o futuro que foi fazer o meu pós-doc, sabe, em Turim. Era um plano para um futuro que eu sempre tive, né, ter a Boa. oportunidade de morar fora e tudo. Então esse foi o meu último grande plano para o futuro. Agora eu só tenho pequenos planos agora, né? Eu não tenho ainda um grande plano para o futuro nesse momento não. Só Pô, é pequenos que já é planos. um grande plano, né? Não ter É, um grande plano, às vezes já é um grande plano. Já é um plano. Pois, sempre viver em função de grandes planos também é, Pois, pô, a não gente tá. precisa, né? Yeah. Boa, boa. Pô, Neilo, cara, gostei muito aqui da nossa conversa. Obrigado mesmo por ter cedido esse tempo agora aí pra houve um corte. poder. Cortou? Já Deixa eu só. cortou, já não estava a cortar há muito tempo, mas agora cortou. Ok, deixa eu só diminuir Já mais está, um já está. pouquinho aqui a redução de ruído. Então, obrigado aí por ceder esse tempo aí para falar com a gente. É sempre importante a gente trazer essas conversas um pouco mais aprofundadas aqui, né, para o canal, para as mídias sociais, né, não querendo impor nada, só uma conversa mostrando o que está acontecendo, o que está acontecendo nas pesquisas acadêmicas, o desenvolvimento de novas tecnologias como o VR, como é que a gente está lidando com isso, mostrar seu trabalho como fotógrafo. Cortou, João. Oi? Cortou? Eita. Depois, na hora final, você dubla. Não, pois, vou ter que botar uma legenda, legendar aqui. Não, então é isso, é mais agradecendo mesmo a presença de todos aqui. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Hugo. Obrigado, Neilo, Obrigado. pela conversa. Obrigado, Um Hugo. prazer. Obrigado, João. E obrigado a todo Prazer. mundo que passou por aqui, Gui, Davi, Pitanga, o Eduardo também, que está por aqui comentando sempre, o Lucas, Vera, o Felipe também, que provavelmente está por aí também. O Felipe normalmente faz, o Felipe Dantas é que faz normalmente a live aqui com a gente. E é isso aí, galera. Muito obrigado e nos vemos na próxima live semana que vem, que se eu não me engano é com o Augusto, né? Augusto César. Augusto. Então, a live que vem é com Augusto César, do Blender. Ele é um cara que trabalha com Blender para arquitetura. Depois dá até uma pesquisada, ele tem um canal aqui no YouTube. E aí foi ali que eu vi que, cara, dá para migrar do Max pro Blender, para arquitetura já. E a gente vai conversar na semana que vem com ele aí, beleza? Show. Show, valeu, Nelo, Beleza. muito obrigado.